Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 11 de outubro. Agora na Espanha, 10 horas e 47 minutos. No Brasil, 5 e 47 da manhã. Gente, vejam onde a BTC foi parar naquela mega agulhada de ontem. Fizemos a mínima em 58.946. De novo, a VWAP anual segurou o preço. No gráfico de 6 horas, nitidamente a gente está desenhando fundos ascendentes. Eu não consigo entender como alguém consegue sustentar um viés de baixa diante de uma clareza solar em termos acumulacionais. Gente, e outra, eu fico recebendo uma tonelada de mensagens de gente com certezas bíblicas, no sentido de que a BTC vai cair para 52 ou para 50, ou fazer um fundo duplo aqui em 49. O mundo cripto, ele é tão democrático que ele oferta oportunidades até para esses cavaleiros do apocalipse que acham que a BTC vai cair para esses patamares. Eu ouso afirmar que não vai. A gente não há como negar que no 6 horas, que no gráfico diário, que no gráfico mensal, agora eu vou botar no mensal, cada vela é um mês, a gente está numa acumulação. Aqui no mensal, a gente já está desenhando um corpo comprador aqui no Heikin Nash, gente. Não tem como negar que a BTC está nos estertores, nos finalmente dessa acumulação que vai startar aquela atração parabólica que vai levá-la para 6 dígitos. E outra, se a BTC, o que não deve acontecer, se a BTC agulhasse para 52 ou para 50 mil, esses cavaleiros do apocalipse que ficam fazendo cassino com o próprio dinheiro no mercado de futuros perpétuos, alavancando no sentido short 50 vezes, 60 vezes, poderiam ser um pouquinho mais espertos e poderiam, se a BTC agulhasse para 50 mil, eles poderiam facilmente comprar aquelas meme coins que valem meio bi, que é outro cassino, como uma Giga, que hoje vale 388 milhões, ou uma Mog Coin, que vale 600 milhões de dólares, 0,6 bi de dólares numa meme coin. Eu não consigo entender como tem gente que coloca mais de meio bi numa meme coin, ou a SPX, que vale 500 milhões. Se a BTC agulhar para 50 mil, vocês vão poder comprar essas meme coins com market cap ali próximo de 40 milhões, 30 milhões, e elas com certeza num retorno da BTC para 60 mil, elas vão valer mais de 1 bi. E elas estão ali, ó, ainda não... Eu considero uma bizarrice uma meme coin que foi criada há poucas semanas valer meio bi de dólares. Mas enfim, esse está sendo considerado o super meme cycle para esses cassineiros que estão buscando uma oportunidade. Gente, não tem como negar que a BTC no 6 horas, fundos ascendentes, no diário, fundos ascendentes, no semanal, aqui no semanal a gente claramente tá nos finalmente aqui de uma grande congestão. A BTC a qualquer momento vai explodir. Eu já vou falar dos fatos. Gente, tem uma inundação de liquidez em direção para salvar o sistema bancário norte-americano. Eu já vou falar dos fatos. Um ex-operador do Fed está reportando que houve uma violação, um breach naquele repo corridor, que é o corredor das taxas de recompra do Banco Central norte-americano, no overnight, que o Banco Central norte-americano mantém uma operação de recompra com as instituições financeiras americanas. Houve uma violação da banda máxima de volatilidade admitida. Isso tá por trás do corte abrupto de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros pelo Fed, e isso vai criar uma necessidade de uma enxurrada de liquidez. Esse breach, essa violação, só acontece quando há uma crise de liquidez. Foi uma violação inaceitável. Já vou falar disso. Meus amigos, no semanal, no mensal, no 6 horas,
Aqui no diário ancorado pela banda de VWAP anual, vocês vejam que a VWAP anual é a nossa laje. No 6 horas e no diário, não tem como negar, a BTC tá desenhando fundos ascendentes, topos ascendentes. O sujeito para estar desembarcado do mundo cripto, ele precisa ser menos que um mineral. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. O que vem por aí não é brincadeira. Essa flexibilização americana, conjugada com a flexibilização chinesa, conjugada com essa mega crise de liquidez que parece que está batendo as portas do sistema bancário norte-americano, que vai impor uma inundação de liquidez que vai deixar a liquidez do subprime, a liquidez do evento pandêmico na saudade. O que vem por aí não tem precedente. E agora, como o mundo já tem uma liquidez muito concentrada, mas acontece que o Fed criou essa mega arapuca para ele mesmo. E o déficit norte-americano obrigando o Departamento do Tesouro a emitir mais título, vender mais título, aliado à autorização do Congresso para suspender o teto da dívida. Quando o Congresso norte-americano suspendeu o teto da dívida, ali em 2023, a dívida era 31,4 tri. Eles suspenderam até janeiro de 2025, achando que quando chegasse em janeiro de 2025, só faltam 3 meses, a dívida estaria em 32, 33 no máximo. A dívida está indo para 36 trilhões e agora o Wall Street está reprecificando o fato de que o Congresso americano simplesmente vai revogar o teto da dívida. Porque não tem mais como ficar todo ano aumentando o teto. Eles suspenderam o teto do endividamento até janeiro de 25 e quando eles vão olhar para aquilo e perceber que uma mera suspensão de teto por 12 meses fez a dívida aumentar quase 20, 30%, eles basicamente em janeiro de 25 vão ver que o endividamento vai aumentar de 10 a 20%, ou seja, os Estados Unidos estão entrando numa espiral da morte e agora o sistema bancário estressando o Fed por liquidez, isso vai levar a BTC para patamares nunca antes imaginados. Eu volto a repetir, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Na seara fática, Bitcoin está prestes a explodir mais de 120%, segundo o Peter Brandt, que foi o que acertou o fundo e o topo do ciclo passado. Basicamente, a gente entrou na segunda metade desse processo de tração parabólica. Agora, a qualquer momento, qualquer fato pode representar o gatilho dessa tração parabólica que vai levar a BTC para os 6 dígitos. Na minha leitura, nesse ciclo, a BTC bate algo entre 240 e 300 mil dólares. O quadrante subsequente levaria a BTC, porque nos ciclos anteriores, a BTC avançava 4 quadrantes no ciclo que fez a máxima em dezembro de 2017 para 20 mil dólares. No ciclo subsequente foram 2 quadrantes e meio. No ciclo de 2021 foi ali quase 2 quadrantes também. Agora, nesse ciclo, provavelmente será 1 quadrante aqui, ó. 1 quadrante levaria a BTC para 350 mil. Como cada ciclo ostenta uma volatilidade menor, mesmo que a BTC bata 0,7 quadrante, já levaria o preço para 240 mil dólares. E aqui a escala logarítmica de expansão do preço. Não ousem estar desembarcados da BTC. Eu volto a afirmar, o que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. Até porque nos ciclos anteriores não havia ETF de BTC no mercado à vista, não havia ETF de ETH no mercado à vista, não havia uma flexibilização conjugada sino-americana, chinesa e americana, inundando o mundo de liquidez. Não havia essa quantidade bizarra de corporações embrulhando divisas fiat soberanas, que são as stablecoins, em todos os ecossistemas da Web3. A Argentina, a classe média, média alta da Argentina, só usa o USDT e o USDC
para pagar bens de valor, imóveis, carros, veículos, enfim. Não havia tokenização do mercado obrigacionista norte-americano, não havia tokenização de ativos do mundo real. Gente, o sujeito para estar fora do mundo cripto tem que ser menos que um mineral. Ainda na seara fática, a Uniswap registra um ganho de 25% e anuncia o lançamento de mais uma blockchain, mais um rollup, uma nova solução de camada 2 que vai rodar junto à rede ETH. A Uniswap Labs anunciou que está lançando uma blockchain de camada 2 para aplicativos que vão emprestar uma experiência de usuário instantânea, como se o sujeito estivesse navegando na Web 2. Segundo a Uniswap Labs, o tempo de confirmação desse rollup será de menos de 1 segundo e eles querem diminuir para 250 milissegundos. Basicamente, a experiência do usuário será de interação com a Web 2. Não haverá um tempo expressivo na confirmação da transação. Basicamente, o usuário vai perceber que será instantâneo. Gente, essa revolução que é as blockchains os rollups, né? Ou as ZK Machines, as provas de conhecimento zero, estão emprestando instantaneidade aos ecossistemas da Web3. Eu volto a insistir. Por que a Apple vale 3 trilhões? Porque ela tem uma rede, que é o iOS, onde ali circulam dados e riquezas em nível suficiente que faz com que a Apple valha os 3 trilhões. O que está acontecendo com a Web 3? Aqui é o Web 2, né? Uma força computacional centralizada, um iOS, onde ali circulam dados e riquezas em nível suficiente que faz com que a Apple, que é dona do iOS, valha 3 trilhões. A Apple não vale 3 trilhões porque fabrica essa coisa física. Ela só vale 3 trilhões porque ela é dona de uma força computacional centralizada onde há riqueza circulando em nível suficiente para os 3 trilhões. Agora, o que está acontecendo com a Web3? Já há 5 vezes mais riqueza trafegando na Web3 do que no iOS. E quanto vale toda a Web3? 2,13 tri, se a gente somar os ecossistemas de todas as altcoins. Meus amigos, percebam o quão criminosa é a subavaliação do mundo cripto. Como pode? Pela lei de Metcalfe, o valor de um ecossistema é proporcional à base de usuários e à quantidade de dados e riqueza que trafegam nessa rede. Como pode a Web3 já fazer circular 5 vezes mais riqueza que o iOS e ainda valer menos que um iOS? Meus amigos, o mercado vai reprecificar a Web3 para pelo menos 10 tri, mas isso vai ser espasmódico. Não ousem estar desembarcados no mundo cripto. Vem aí uma tsunami de 8 a 10 trilhões de dólares e o sujeito tá insistindo que há um inverno cripto. Meu Deus, só se o sujeito for menos que um mineral para não perceber a mega revolução que está se desdobrando. E agora o Departamento de Justiça norte-americano está alvejando os fraudadores de meme coins que ficam criando volume fictício para meme coins para poder bombar as próprias meme coins. É conhecido como wash trading, que é a criação falsa de volume, e essa operação é considerada fraudulenta pela normatização, pelas normas do mercado financeiro norte-americano, e agora o Departamento de Justiça está indo para cima dos falsos criadores de volume fake para meme coins. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Elon Musk revelou seu robotáxi de 2 portas. Gente, foi um evento assim impredicável. O Elon Musk chegou num robotáxi autônomo. O preço de lançamento será inferior a $30 mil. O custo por quilômetro rodado, nas palavras do Elon Musk, será inferior a 20 centavos de dólar.
Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que eu vou comprar um robotáxi desse pra ficar rodando aí de forma autônoma. Agora, aqui no sul da Espanha. Agora, meus amigos, o evento de lançamento, os garçons eram androides. A coisa foi absolutamente bizarra. O Elon Musk é um sujeito que está pelo menos uns 40 ou 50 anos à frente da sua era. E outra notícia bombástica que vai fazer a BTC facilmente buscar os 6 dígitos. França diz que vai vender na próxima semana 30 bilhões de euros em títulos públicos para financiar o seu orçamento deficitário. Gente, 0,3 trilhão de euros serão vendidos em títulos públicos pela França, que já deve muito mais do que o próprio PIB. E uma reportagem aqui na Zero Hedge, bombástica, um ex-operador do Fed dá conta de que estamos muito próximos de uma mega crise de liquidez se o Fed não afrouxar as regras e voltar a inflar o seu balanço patrimonial. Desde setembro de 2024, por essa reportagem, mais de 260 bilhões de dólares foram drenados do sistema bancário norte-americano, em grande parte devido ao quantitative tightening, que foi justamente o movimento do Fed de tentar enxugar o seu balanço patrimonial, mas isso acabou estressando absurdamente as instituições financeiras, que acabaram ficando sem liquidez. Toda vez que esse gráfico aqui ele impõe uma violação à banda de liquidez máxima dentro da taxa de recompra do Fed, isso, quando há uma violação para cima, um breach ascendente, isso indica absoluta falta de liquidez do sistema bancário. Segundo essa reportagem, quando há esse breach, essa violação para cima, isso significa que as taxas de juros nas operações de recompra pelo Fed, essa General Collateral Repo Corridor, quando há uma violação para cima, isso significa falta de liquidez no sistema bancário. Segundo esse ex-operador do Fed, isso está por trás de um movimento abrupto na redução da taxa básica de juros e num movimento que vai preceder uma inundação de liquidez, que vai deixar a liquidez imposta pelo Fed lá na crise do subprime e a liquidez do evento pandêmico na saudade. O que vem por aí é mais uma rodada de trilhões e trilhões de dólares no sistema bancário. Meus amigos, o sujeito para estar desembarcado do mundo cripto num momento como esse, ele precisa estar completamente fora da casinha das faculdades mentais. É uma insanidade o sujeito estar fora do mundo cripto diante de tudo o que está acontecendo. Eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. O que vem por aí é absolutamente insano. As altcoins ali listadas, garimpadas no Gemas Altcoin Alert, ali no link abaixo, facilmente, eu digo facilmente, vai entregar vezes 35, vezes 40 ou mais. Imaginem os senhoritos verem o próprio capital multiplicado por 35, por 40 vezes. Não ousem estar desembarcados no mundo cripto. Daqui a pouco eu volto com ETH, Binance Coin, Kusama, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.